Boa noite, amigos. Todo mundo aí que tá ligado aqui no canal Estudioro, muito boa noite. Vamos para nossa live da semana. Hoje é sábado, dia 13/5, dia da abolição da escravatura, né? Então, feliz abolição. E só que hoje a gente não vai falar desse assunto, a gente vai falar de outro assunto, um assunto muito mais literário, né? A gente vai falar sobre a obra do Goethe. Então eu vou esperar a nossa convidada chegar. Enquanto isso, vou esperar também o pessoal ir chegando. Eu vou mandar essa live pro pessoal. Então você que for chegando aí, vai me ajudando, cara. Vão me ajudando aí, beleza? É só vocês clicarem aí na setinha que tem no canto inferior direito. E aí você vai mandando essa live para todos os seus amiguinhos, para todo mundo que tem interesse nesse assunto, quer ouvir um pouquinho mais sobre a literatura alemã, sobre a literatura do Goethe, poder ter acesso a essa nossa conversa aqui. A minha convidada de hoje é uma pessoa que leu Fausto, que com certeza é uma das obras que eu acho, né, difíceis de ler, uma das obras mais extensas, mais pesadas, né, da literatura. E então a nossa conversa vai ser muito boa, gente, tá? Tô mandando aqui a live pra galera. Todo mundo que for chegando vai fazendo a mesma coisa, beleza? Então vamos lá, vamos chegando, vamos começando. Daqui a pouco a nossa convidada vai chegando aí. Ó, meu amigo Ianesen acabou de entrar, vou aceitar aqui. A Emanuela. Deixa eu ver se. Deixa eu ver. Aceitar. Bora lá. Aí, pronto. Entrou. Oi, oi. Essa aqui tá meio Oi. improvisada, mas acho que vai dar tudo certo. Beleza, show de bola, show de bola. Então, pessoal, é, eu vou deixar a Emanuela se apresentar um pouquinho. Antes eu vou só me apresentar aqui rapidinho para o pessoal que talvez não me conheça. Meu nome é Rian, sou professor de História, né? Tenho esse perfil aqui para falar um pouco sobre história do cristianismo, história da literatura, história da arte, um pouco aí também de filosofia, vocês sabem que eu também gosto de filosofia. E hoje o nosso tema é totalmente literário, por isso eu trouxe aqui a nossa amiga Emanuela, que também tem um perfil assim, né, bem diverso também. E vou deixar ela se apresentar agora. Olá, eu sou a Manuela. Eu estudo literatura fazem 4 anos e eu faço letras A1. Eu gosto de literatura desde sempre. Eu tive a oportunidade de ler Fausto e de estudar um pouco sobre Goethe ano passado. Assim, eu não sou especialista em literatura alemã, eu nem pretendo fazer isso, mas eu ia pedir para que nós conversássemos sobre isso, então eu aceitei, né? Depois de tantos impedimentos, finalmente eu consegui, mas dá tudo certo. Show de bola, show de bola. Então vamos lá. Você falou que leu Fausto, também estava comentando com o pessoal, é Uhum. uma das obras que eu acho, né, mais difíceis assim da literatura, né, de estudar. Mas vamos começar do começo, pessoal. Então vamos falar sobre Goethe, né? Nosso tema hoje é esse. A gente vai passar então rapidamente por três fases da obra literária do Goethe: a fase romântica, a fase clássica, e a gente vai falar sobre a obra-prima dele. Emanuela, você poderia dar uma introdução para a gente sobre quem é Goethe, qual digamos, a importância dele para a literatura alemã? Não sei se o pessoal sabe, mas lá na Alemanha tem o Instituto Goethe, né? Goethe Institut, que é tipo o top do top da Alemanha. Então, com Uhum. certeza, é uma pessoa muito importante. Você fala um pouquinho para a gente. Então, Goethe, ele nasceu em 1749, em pleno iluminismo. Ele é um filho de seu século, mas para nós, ou para a Alemanha, ele seria um tipo de Camões para nós, por assim dizer. Porque a importância do Goethe foi muito grande. Eu acho que você me chamando só um momento.
Desculpa. É, enfim, então assim, tinha alguns autores antes de Goethe, mas eles não eram de tamanha importância ou de tamanha qualidade até o presente momento. E o Goethe, ele foi um dos fundadores do Sturm und Drang, né, na Alemanha, que seria o pré-romantismo para nós. E foi ele que fundou, por exemplo, o alemão moderno. Então, assim, foi graças a Goethe que nós temos o alemão que nós conhecemos hoje. O que mais que eu posso falar? A formação de Goethe, ela passa tanto pelo direito, né, quanto pela Sim, filosofia. filosofia. Ele foi um mestre em várias artes diferentes. Ele sabia astrologia, por exemplo, ocultismo. Ele também cursou teologia. Tanto é que consideram o Fausto uma obra meio autobiográfica, porque o Fausto tem todos os conhecimentos que o Goethe também teve. Então, Interessante, muito uhum, bom. Você entrou nesse assunto do Sturm und Drang. Para quem quiser pesquisar, STURM und UND Drang, DRANG. Poderia explicar um pouquinho para a gente sobre o que foi esse movimento? como o nome já diz, né, em português chama-se Tempestade de Ímpeto. Então, naquele momento, né, do iluminismo, estava presente muitos elementos de racionalismo, então a ciência acima de tudo, os homens sendo o centro de tudo, e eles não estavam muito importando com isso, eles queriam libertar os sentimentos que eles tinham com todo aquele processo do barroco, do iluminismo, que já vinha acontecendo há algum tempo. Então, assim, toda a literatura alemã daquela época inclui o período de, se não me engano, 10, 15 anos, porque os autores cresceram, né? Os autores que fundaram o Swingang eram muito jovens, eles cresceram e fundaram o fascismo de Weimar. Então, assim, eles estavam mais preocupados com o sentimento. Para a nossa comparação, seria uma coisa mais próxima ao nosso ultrarromantismo do período 1850 por aí que nós tivemos aqui no Brasil, que seria aquelas pessoas que tomavam o sentimento no centro de tudo e queriam expandir isso ao máximo, né? Interessante. E é interessante porque é um movimento que surge do século XVIII para o XIX, né? Que é uma Uhum. época de extremo racionalismo, né? Desenvolvimento da ciência e tal. E ao mesmo tempo, na literatura alemã, você percebe essa contramão, né? O pessoal não estava querendo saber de racionalismo, estava preocupado com questões mais existenciais, né? Porque assim, os autores que vieram antes de Goethe, antes do Swingang, eles estavam muito mais preocupados com teologia e moral. Então, eram os que foram grandes, assim, que são importantes, por assim dizer, porque hoje em dia não são mais lembrados. Isso eu falo segundo o Carpo, desse livro aqui, tá? Assim, eles estavam muito mais preocupados com a moral da época, né? Porque eles tinham uma religião, assim, nova, né? Que era o protestantismo e tudo. Então, eles estavam muito preocupados com essa questão, assim, não, nós precisamos definir a moral, nós precisamos catequizar o pessoal que virou protestante. E o Sturm vai em contrapartida com aquilo também. Tanto Perfeito, é que perfeito. muitos autores do Sturm entraram para a maçonaria, então eles eram ocultistas. Alguns não acreditavam em Deus e por assim vai. É interessante você ter tocado na questão da crença em Deus, porque eu acho que é uma das coisas mais difíceis e polêmicas e complexas da vida do Goethe, né? Ele tinha uma relação assim muito complexa e com a divindade, né? Tipo, Hum, você não consegue definir muito bem
era o pensamento dele. Até porque ele estava ligado a correntes ocultistas que a gente às vezes nem conhece muito, né? Mas Goethe, desse período, pode falar. pode falar. Não, que eu só ia comentar que Goethe era Illuminati. Ele fez parte dos Illuminati. Perfeito, perfeito. Pessoal, só para quem tá um pouco sem o fio da meada aí, Illuminati não é uma teoria da conspiração, tá? Não é essa coisa que o pessoal fala, que é as famílias que vão dominar o mundo. Illuminati, naquela época, era como que eu posso dizer, uma ala da maçonaria. Então, você tinha a maçonaria e você tinha uma ala da maçonaria que eram os Illuminati, que compartilhavam, digamos assim, daqueles ideais revolucionários, né? Lembrando que em 1789 foi a Revolução Francesa, né? Então Goethe viveu nessa época, na época da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, que é um lema maçom e tal. Então Goethe estava muito envolvido nisso aí. Mas nesse período romântico, a gente percebe toda a juventude e o espírito jovem ali do Goethe se preocupando com questões emocionais, que realmente fugindo um pouco do racionalismo, né? E aí surge a obra dele, O Sofrimento do Jovem Werther. Você tem uma resenha também no seu Tenho. Telegram Hoje sobre em dia não o está sofrimento. mais no Telegram. Eu fechei o canal Telegram. E atualmente eu estou com o Spotify, porque eu achei a plataforma melhor, assim, mais um alcance melhor e é bem melhor de publicar lá. Mas está lá. O link está na bio do canal daqui no Instagram. Então, quem quiser conferir, tem a aula que eu fiz sobre Fausto. Tem a resenha do Sofrimento do Jovem Werther. Então, quem quiser conferir, pode ir lá. Legal. Mas fala um pouquinho pra gente, como que a gente consegue entender o sofrimento do jovem Werther dentro desse movimento Tempestade e Ímpeto ali alemão daquela época. Então, o Werther, Goethe já apresenta ele como um jovem muito sensível às coisas em volta. Então, assim, ao longo de quando você vai lendo o livro, você vai ver, tipo, um declínio ou um aumento das emoções do Werther. Então, você vai ver muita mais narração emocional. O livro também vai cavalgando para isso. Até o fim, que nós vamos ver, né, no final, todo mundo já sabe que o Werther vai se matar. Então, esse seria o ápice do irracionalismo, por assim dizer. Até porque ele é tomado pelas paixões, ele não consegue compreender que ele não pode ter o que ele quer, e vai sendo tomado por isso ao longo do livro. Lembrando que, no caso, isso que o Werther quer é uma mulher que, na verdade, é casada com outro homem, né? No livro ela não é casada, ela está noiva, mas ela Isso. gosta do noivo que é amigo do Werther. Então, assim, eles se gostam, eles querem se casar, eles vão se casar, mas o Werther está lá apaixonado pela menina e não consegue compreender isso, não consegue entender que não pode ter ela. Então, no final até que ele entende, tanto é que ele se mata. Mas racionalmente, uma pessoa que entende que não pode ter a outra, ela não cometeria um suicídio. Sim, justamente, justamente. E até tem a fama de que esse livro causou uma comoção nos jovens na Alemanha, né? Hum. Tipo, a questão das pessoas, enfim, se afetarem, se deixarem afetar. É verdade essa questão de que as pessoas realmente se matavam por causa do livro? Então, segundo o prefácio desse livro aqui, dessa edição da Penguin, segundo o autor do prefácio, que eu vou até conferir quem é o Michael Rose. Ele comenta que não tem pesquisas suficientes comprovando que de fato aconteceram suicídios graças ao livro. Então, assim, muitos foram por boatos. Não tem que ser, ninguém pode ter certeza de que realmente houveram suicídios por conta do livro, porque foram muitos bafafás na época, o livro chocou muita gente. Nós temos que lembrar que naquela época livros chocavam, então assim, nós temos vários exemplos de livros com os, por assim dizer, polêmicos. Na mesma época, mais ou menos,
da publicação do Surgimento de Jovem Werther, nós temos As Relações Perigosas, do Claudette Larcos, que foi um livro, entre aspas, precursor da Revolução Francesa. Mais à frente, nós temos a polêmica de Madame Bovary. Então, assim, livros polêmicos, as pessoas, os autores geralmente faziam isso realmente para polêmica. Né? Assim, não tem comprovação, nós não podemos afirmar que realmente houveram. Mas nas escolas, geralmente o professor comenta, os jovens daquela época usavam a camisa do Werther, escreviam longas cartas falando que não podiam ter esse amor e inventavam alguma pessoa assim, e se matavam, mas ninguém pode afirmar com certeza de que isso aconteceu. Perfeito, perfeito. E assim, você citou Madame Bovary, que é do Gustave Flaubert, né, na França. Uhum. É interessante, porque a França ela tinha uma relação ali cultural muito forte com a Alemanha, né? Tipo, um imitava um pouco o Sim, estilo literário do outro, né? não exatamente, Principalmente os alemães imitavam os franceses. porque a literatura alemã ela se manteve morta durante 2 séculos praticamente. E quando ela foi voltando a ter uma literatura, por assim dizer, eles imitavam bastante os franceses e a influência era bem grande. Tanto é que tinha muitos autores que odiavam Shakespeare, que ele não era francês. Mas assim, Perfeito. é, O interessante do Goethe é que, se não me engano, ele vai ser um dos pioneiros assim que vai ler Shakespeare, né? E que gosta do Shakespeare, que conhece a obra do Shakespeare. ele conhece a obra do Shakespeare traduzida em alemão, e quem traduziu essa obra foi o Weiland, e que inclusive foi um dos primeiros autores a criar o romance de formação, que seria, eu não sei ler em alemão, então não vou falar. Seria o. Bildungsroman. É isso, Perfeito, perfeito. peço perdão, entraram aqui. Enfim. É, e eles são mais ou menos da mesma época, se eu não me engano, o Violent, ele é mais velho que o Goethe, uns 12 anos, mais ou menos. E que, inclusive, eles tiveram amizade, eles foram vizinhos em Weimar. E foram autores também do classicismo de Weimar. Então, assim, eu sou um pouco nervosa. Então, Entendi. Lembrando que Weimar, pessoal, é uma cidade alemã que, na época do Goethe, no caso, início ali do século XIX, né? Início do século XIX, Revolução Francesa, tal, aquela coisa toda. Weimar se converteu numa cidade extremamente cultural para a Alemanha. Tipo, é como se fosse o Rio de Janeiro para o Brasil. Então, tipo assim, a cultura alemã, como a Emanuela falou, na questão do classicismo alemão, ela vinha muito de Weimar, né? E quem estava lá em Weimar? Era o Goethe. Então, assim, Goethe, Schiller, os autores que exatamente, fundaram o Sturmgang. exatamente. E antes da gente entrar na questão do classicismo de Weimar, a gente falou um pouco do sofrimento de Jovem Werther. Vamos falar sobre os anos de aprendizado de Wilhelm Meister. Eu li os anos de aprendizado de Wilhelm Meister, inclusive escrevi um capítulo sobre esse assunto, né, sobre o romance de formação, né? O que é o romance de formação? É um gênero romance, tá? Então, assim, é um gênero relativamente moderno, porque quando a gente volta lá na Grécia, literatura grega, não existe romance. Você tem tragédia, você tem comédia, você tem o teatro, você tem a poesia épica, lírica, mas você não tem romance. Então, o romance é uma coisa moderna, e o romance de formação, ele busca transmitir o que o nome está dizendo, uma formação para o indivíduo que está lendo. Então, você está lendo e você está sendo formado por aquele autor, né? Uhum. O, o Goethe teve uma experiência de formação muito grande na vida dele quando ele viajou para a Itália. Você poderia comentar um pouco para a gente sobre esse fato? Bem, dessa parte da biografia do Goethe,
Eu não conheço muito, mas sim, eu sei que o Goethe viajava bastante, ele já foi até para a Inglaterra. Então, assim, ele foi um homem realmente muito viajado. Isso se mostra bastante nas obras dele. Mas eu realmente não poderia falar sobre a viagem dele na Itália, porque eu não sei desse assunto. Entendi. No imaginário ali, digamos assim, na cultura europeia de forma geral, a gente tem que os países mais ao norte, os países germânicos, Alemanha, Dinamarca, né, tal, eles têm toda uma, digamos, uma atmosfera um pouco mais fria. Isso aí, né, do ponto de vista da meteorologia, é assim que acontece, né? Você tem mais tempo de céu nublado, mais chuva. A própria Inglaterra, né? Chove pra caramba. E quando o Uhum, Goethe vai para a Itália, ele muda totalmente a, o seu espaço geofísico, porque na Itália é o contrário. Você tem sol, você tem praia, você tem o clima mediterrâneo, que é uhum, um clima que é bom para cultivar uva, para cultivar é, azeitona. Então, assim, é um outro local. Quando o Goethe chega lá, você tem aquele espírito greco-romano do Mediterrâneo, aquele espírito clássico que liga ele à antiguidade, que liga ele aos autores pagãos da antiguidade, né? Que filosofaram muito ali no Mediterrâneo, né? Então vai ser uma influência muito grande, vai tirar ele desse Sturm und Drang, né? A tempestade, o ímpeto, vai tirar ele desse mundo das emoções, desse mundo caótico que ele expressa ali no verso da questão do suicídio, e vai trazer ele um pouco mais para o racionalismo, digamos assim, né? Vai trazer mais a sobriedade na mente dele. eu acho Fala um isso pouco para mim. interessante, Sim, porque pode falar. o alemão, o ser alemão é meio bárbaro, tanto é que por conta desses 2 séculos sem literatura, lá fora, internacionalmente, as pessoas consideravam que o alemão era a língua para falar com cavalos. Então, assim, sim. Então, assim, a língua alemã, e até lembro do Olavo comentar nisso, que era a língua de duende. Assim, a língua alemã, a literatura alemã, ela custou a florescer de verdade. Custou. Tanto é que o que nós tínhamos, o que tinham para fora, o que as pessoas viam lá fora, era a música, que sempre foi muito bonita. Eu adoro a ópera alemã, as músicas clássicas alemãs, e que elas têm um pouco de racionalidade e muitas emoções. Assim, são músicas geralmente muito fortes e que mostram esse espírito alemão, né, da coisa. Então, assim, quando você ouve Beethoven ou Mozart, você compreende muitas partes dos sentimentos e aquele ímpeto que todo alemão tem, né, que é bem comum da, da raça, por assim dizer, da etnia. Perfeito, perfeito. E tá, então vamos falar um pouco agora sobre os anos de aprendizado do Wilhelm Meister. O que você achou do livro quando você leu assim? Então, quando eu li, já fazem uns 2 anos por aí, você vê um pouco. Sim, eu acho que o livro é revolucionário de fato, mas eu acho ele um pouco truncado, por assim dizer. Eu tive mais facilidade de ler Fausto 1, né? Porque eu falei pra você que eu só li o Fausto 1, que os Anos de Aprendizado. Porque eu acho ele um livro um pouco mais difícil, ele tem muitas entradas, ele é feito praticamente como se fosse um teatro em prosa. Então, você tem muitas entradas, tem muitas idas e vindas. E, assim, não foi um livro que eu particularmente gostei. Eu pretendo reler em algum momento, até porque é importante para meus estudos e tal. Mas, assim, você vê a influência, a gente dizer, ocultista, porque o personagem, ao longo da sua jornada, ele conhece várias pessoas que fazem parte de uma ordem e que vão ensiná-lo a ele a várias coisas, que vão iniciar ele a várias coisas. Então, assim, eu acho essa parte bastante interessante, que é do próprio do
romance de formação, que seriam pessoas que não exatamente te conhecem, que você conhece a elas, mas elas querem te ajudar a você passar por um caminho, por um obstáculo. Eu acho isso bem interessante. Não, com certeza é muito interessante, assim, porque o que a Emanuela está falando, pessoal, é que na obra você tem uma sociedade secreta, fictícia, se não me engano se chama Sociedade da Torre, alguma coisa Uhum, nesse sentido, Sociedade. sim. Essa sociedade é uma sociedade iniciática, tipo maçonaria, digamos assim, e eles estão acompanhando o desenvolvimento do personagem principal, enquanto o personagem principal nem sabe que eles existem, né? Então, Uhum. é uma coisa muito, muito legal. Quando você chega no final do livro e os olhos dele se abrem, né? Ele recebe um diploma de que, ó, você Uhum. conseguiu Formou, passar por parabéns. todo, pelo caminho que a gente estava planejando para você. Tipo, é uma coisa muito legal. E eu soube até que tem uma continuação desse livro, que é uma continuação que já se desenvolve com o filho do personagem principal, junto com o personagem, que é o Wilhelm Marcher, e ele tá com o filhinho dele, né? Que é um filho que ele Uhum. tem nesse primeiro livro, e aí nessa continuação mostra eles dois juntos e tal. Só que eu não cheguei a ler, eu acho que não é muito conhecido aqui no Brasil, Provavelmente não não tem encontrei nenhuma. tradução. Não tem tradução, exatamente. Aí eu fiquei muito triste, porque eu queria saber o que ia rolar depois, mas tudo bem. Muitos É, livros aqui, muitos livros alemães não tem muita tradução aqui, até porque não tem procura, né? Nós sim, temos os mais conhecidos e é isso. Por exemplo, eu queria perfeito. muito ler o Heinrich Heine, que é do romantismo alemão. Ele veio um pouco depois do Goethe. E assim, só tenho. Ele fez uma série de 4 volumes, que é Viagem ao Harz, mas só tem o volume 1 aqui no Brasil, não tem outros. Mas assim, acontece. Nós temos bons materiais sobre a literatura alemã, que é, por exemplo, do Carpo, que é ótimo, é um livro maravilhoso. E que você não necessariamente, se você não quiser ler Fausto, não quiser ler Goethe, ou não quiser ler Thomas Mann, você pode claramente ler o livro do Carpo e ter um pouquinho da base cultural alemã na seu imaginário, por assim dizer. Sim, sim. Eu cheguei a ler Carpo também. Carpo tem um livro só sobre literatura alemã, né? Sim, é o que eu mostrei, esse aqui. Aham, É a história pois é. concisa Eu, da literatura alemã. eu li uma edição mais velhinha, né? Aí eu não reconheci mas enfim. Beleza, vamos falar sobre o Fausto, então. Eu não li Fausto, então eu tô para aprender aqui com você. Explica pra gente. Meu Deus. Olha só. Fausto, ele é, assim, vamos começar pelo que eu vou dizer. Você consegue ver claramente a influência que Goethe teve em Shakespeare, porque Fausto é um teatro poético, né? Eu já ouvi falar do Ezra Pound naquele livro A Besta de Literatura. Ele comenta que Shakespeare podia ser poeta, mas ele não tinha dinheiro suficiente para ser. Então, ele acaba que Shakespeare colocou todo seu talento poético no seu teatro, e é por isso que Shakespeare é tão bom. E ele começa com vários prólogos e tudo mais. E até onde eu li, que foi o Fausto 1, que eu fiz a aula, inclusive. Sim, não é um livro difícil de ler. Você tendo algum conhecimento de poesia, você lê facilmente. É pela edição que eu li, que foi a do CLC, que é a mesma edição e tradução da 34, porque eles compraram os direitos da tradução. Não tem dificuldade, tem muitas notas. Você não teria dificuldade nenhuma de ler esse livro. E, assim, você tem muita. Você é jogado naquele meio esotérico, por assim dizer, de Goethe. Então, tem muitas referências à astrologia, à religião, à alquimia, muitas referências à alquimia. Então, assim, às vezes você não vai pegar, não precisa pegar, não precisa se importar com as referências alquímicas da coisa, mas é um livro interessante. A história é interessante.
Fausto foi baseado na história de um médico que a gente não sabe que existiu, mas que tem um livro chamado A Vida do Dr. Fausto, que é de um autor desconhecido, tem traduzido aqui no Brasil. E por esse livro desse autor desconhecido, foi feito o Teatro do Marlowe, que também é a vida e a história do Dr. Fausto, se não me engano o título é esse. Depois, no século XVIII, veio o Fausto de Goethe, que demorou a vida toda para ser completo. Tanto é que tem o Fausto Zero. Aqui no Brasil nós não temos mais tradução, mas tivemos. Eu não sei nem onde encontrar, que é um livro raríssimo. Mas nós temos o Fausto I e o Fausto II, que demorou mais ou menos 50 anos para ser escrito. Todas as duas partes. Então, assim, o Goethe colocou a sua vida ali. E depois de Fausto, nós tivemos muitos outros pactos críticos. Aqui no Brasil, nós temos, por exemplo, Esaú e Jacó, do Machado de Assis, a Grandes Veredas, do Guimarães Rosa, e alguns outros livros que agora não me vem à cabeça. Mas lá fora nós temos também o Dr. Fausto, do Thomas Mann, o Mestre e a Margarida, que é um dos meus livros favoritos, do Bulgakov, que é russo. E, assim, é comum comum nós encontrarmos o diabo na história. Bem comum, é um recurso que os autores gostam bastante, até porque é um recurso que geralmente, os autores geralmente ensinam para ensinar alguma coisa, mas aqui em Fausto nós não temos muitos ensinamentos por conta da existência do diabo, porque o Fausto acaba de modo abrupto. Então você não sabe o que vai acontecer com o Fausto, e você só vai saber o que acontece com ele em Fausto 2. Na versão de Fausto 1, nós temos o fim de Fausto pela morte da Margarida. Fausto vai ser levado ao inferno porque ele perdeu a aposta com o diabo. Então, Fausto Zero acaba por aí. Mas Fausto 1, nós temos um vislumbre de algo que pode acontecer, porque a Margarida morreu, se arrependeu, foi salva pelo céu, mas Fausto vai para outro mundo, e é esse mundo que começa Fausto 2. Fausto 2 eu não pude ler, provavelmente não vou ler agora nos próximos 5, 7 anos, porque, sinceramente, eu concordo com os críticos. É um livro complexíssimo. Não tem como entender, porque é uma linguagem muito metafórica, assim, bem, bem complexo. Não é uma coisa que eu quero tentar por agora. Até porque ele escreveu parecer essa coisa metafísica e eu não acho que eu não tenho preparo suficiente para ler por agora. Muitos não entendem, porque, pelo que eu já li da crítica do Fausto 2, é um livro incompreensível, mas está aí. Alguém, se tiver coragem, pode ler à vontade. Eu acho que uma dica que a gente poderia passar para o pessoal é assim: todo mundo que quiser começar a ler literatura europeia, não comece pela alemã. Não comece pela alemã. Porque a literatura alemã, como a Manu falou, pessoal, ela começa a se desenvolver, né? Tem esse período que você falou, né? De 200 É o anos ali. século E XVIII. e depois ela é retomada, né? No século XVIII. Então ela já nasce num período de intensas transformações sociais, onde você já tem o protestantismo, o desenvolvimento do protestantismo, onde você já tem a revolução científica. Lembra aqui uma coisa que o pessoal não manja muito. No Renascimento, teve um boom na Europa de ocultismo. As pessoas não param para ver essa parte, mas assim, teve um boom de esoterismo. Então, tudo que você falou aí, questão da alquimia, questão, enfim, dessas ciências ocultas, astrologia, ela permeia todo o mundo do Renascimento, até muitos autores católicos escrevem sobre isso, cardeais e tal. E então, assim, tudo isso acaba culminando ali na obra do Goethe. O Goethe, pessoal, é uma pessoa
que assim, quando você vai ver o pensamento dele sobre Deus, ele tem um pensamento extremamente profundo que pensa um Deus que pode ser maior que todas as coisas e ao mesmo tempo conter todas as coisas nele. Então, assim, é um Deus meio panteísta e ao mesmo tempo panenteísta. Então, assim, ele não é aquele típico autor que está preso à cosmovisão judaico-cristã. Assim, definitivamente não está, entendeu? Ele nem se Então, quando você... considerava é, assim, né? Pelo que eu sei, ele não se Pois é, considerava nem ao menos cristão. Então, pois é. E ele até recebeu um apelido de tipo que ele era pagão, né? uhum. Nesse sentido, que, enfim. Mas ele acreditava num Deus único. Não deixa de ser um pensamento que está muito presente na maçonaria, né? A ideia de um arquiteto universal. E esse arquiteto, tipo, cada um tem a liberdade de imaginar como ele seja, né? E tal. Então, assim, realmente, eu li O Sofrimento do Jovem Werther. É um livro romântico, que, tipo assim, é legal de se ler. Você não precisa ter muito, como fala, Bagagem. muita bagagem para ler. É um livro muito fácil de ler. É um livro bom, eu acho um Sim, dos livros bons, é um livro assim. bom. É bastante bom de Sim, ler. Tem gente que fica meio com o pé atrás, não, porque tem um suicídio da pessoa. Assim, a não ser que você seja muito sensível, a não ser que você se chama Werther, eu acho que não vai acontecer nada com você. Eu acho que é, tudo bem, tá bom? eu faria uma recomendação. Se você está sofrendo de amor por alguma pessoa, não leia Werther, porque vai piorar a sua situação. Agora, se você tiver de boa, se você não tiver com nenhum problema amoroso, aí tudo bem, você lê, ó, tranquilo, entendeu? Assim, eu tomei isso pra mim. Se eu tiver mal emocionalmente, eu não leio Werther, porque o negócio dá. Mas os anos de aprendizado de Wilhelm Meister já é um livro muito mais denso, Bem muito mais difícil. mais denso. Você mesmo falou, né? É um livro truncado. Tipo, você demora para entender. Cara, pra você ter uma noção. Eu, tipo, tenho uma noção geral da história do protestantismo, né? Reforma luterana e tal. Mas tinha muita coisa que eu não conhecia do mundo do protestantismo alemão. Quando você entra nos anos de aprendizado de Wilhelm Meister, você começa a ver ali, tipo, referências à Igreja da Morávia, que é uma igreja que surgiu antes de Lutero, e esses moravianos, eles se mudam para a Alemanha por causa de perseguição religiosa. Chega lá na Alemanha, eles aderem ao movimento pietista, que é um movimento místico dentro do luteranismo. Então, tipo assim, cara, minha mente assim, ó, abriu de um jeito que eu, cara, nunca tinha ouvido falar sobre isso, né? Um negócio louco, assim. Sim. E aí, O Papo comenta bastante desse movimento pietista, porque ele influenciou bastante os autores que tentaram renascer essa literatura alemã, né, que eu falei que é da catequética e tudo mais, então ele comenta perfeito. bastante disso. Uhum. E aí tem o Fausto, que a Manu já comentou pra gente, né? E aí fica a recomendação. Não leiam enquanto vocês não tiverem essa bagagem aí. Quer dizer, quem Assim, quiser com calma. Fausto 1 tranquilamente. Fausto 1 Sim, tranquilamente. Mas o Fausto 2 eu acho assim, não sei se você seja português, acho que dá pra entender assim. Assim, eu sou daquela tipo de pessoa que considera que livro não morde. Se você estiver lendo o livro e não estiver gostando, não estiver entendendo, para, tenta outra hora, tenta outro dia, assim, outro dia que você estiver. Porque você nunca vai ser o mesmo. Então, em algum momento, você vai conseguir ler esse livro, talvez até gostar, entendeu? Não tem esse problema. aham, sim, sim. Muito legal. Bem, pessoal, a gente está chegando agora no fim da nossa live. Agora são 9 horas e 15 minutos. E eu acho que deu para passar bem aí um pouco da vida do Goethe, né? Estudem mais sobre Goethe, se vocês quiserem conhecer a literatura alemã. Lembrando, como a Emanuela falou, né? Ele é um autor extremamente clássico para a literatura alemã, então a referência alemã inteira vai recair sobre ele. Não só da literatura, da própria filosofia, você vai recair sobre ele também essa Uhum. influência, né, na escrita.
Mas lembrando que tem literaturas mais fáceis se vocês quiserem também. Se quiser Manu, começar pela literatura alemã, eu recomendo você começar por Thomas Mann, ou pelos autores mais novos, tipo Hermann Hesse, por exemplo. São autores bem legais. Também tem autores com muita bagagem literária, muita bagagem esotérica, se vocês gostarem disso. Então, sim, alemão sempre vai ter essa bagagem. Então, qualquer autor que você quiser ler vai ter esse tipo de bagagem histórica e cultural. São leituras bem legais, são leituras que engrandecem. E também acho que legal. não importa, se a pessoa quiser começar por Goethe também vai, não tem problema. O que você, o que você achou mais suave assim seria o qual? O Thomas Mann? Ai, é. Eu sou uma pessoa meio controversa porque eu gosto do difícil, né? Mas eu gosto bastante do Hermann Hesse. O Thomas Mann não é um dos meus autores favoritos, mas o Hermann Hesse eu gosto bastante. Eu gosto bastante do Goethe, também gosto do Von Kleist, que é o que escreveu Michael Kohlhaas. Inclusive, Michael Kohlhaas é um livro muito importante para você entender o que é o alemão. É um livro bastante fundamental, isso se você quiser entender como é o pensamento alemão, como eles se comportam, como que foi essa questão histórica e filosófica. Acho bem importante. Legal, legal. O Hermann Hesse, eu juro que eu tenho um pouquinho assim, de preconceito, porque os títulos dele são muito, tipo, esotéricos. Assim, não é esotérico, mas tipo assim, são muito místicos, sei lá, mano. Eu acho, tipo, Então, Damien. o Hermann Hesse teve contato com o estudo da religião comparada, né? Ele teve contato com esse pessoal que estava começando naquele século. Ele mesmo foi uma pessoa que viajou, os pais dele eram missionários, então ele passou muitos anos na Índia, por exemplo, ele teve contato com hinduístas, budistas, muçulmanos, então realmente ele carrega essa bagagem esotérica, ele tem bastante conhecimento sobre essas coisas. O Juan Favero falou aqui, Holderlin. Conhece esse autor, mano? De nome, se eu não me engano, ele é do século XIX, se eu não me engano, se eu não me engano, mas eu nunca tive contato com um livro dele, não li. É como eu disse, a literatura alemã não vai ser a minha especialidade. Eu gosto bastante da literatura inglesa e russa. E como eu faço letras, eu pretendo ser uma especialista na nossa literatura. E eu compreendo que não dá para ser uma especialista na minha literatura se eu não conhecer os nossos fathers, por assim dizer, né? Os autores brasileiros que inspiraram. E o romantismo brasileiro está puramente entrelaçado ao romantismo alemão. Por mais por Portugal, porque Portugal teve bastante esse contato. Então eu acho super importante eu conhecer um pouco da literatura alemã por conta disso. Legal, legal. Uhum. Muito bom, pessoal. Então a gente vai finalizar a nossa live. Eu vou deixar só a Manu dar suas considerações finais, falar um pouquinho, do que ela quer concluir, e aí a gente encerra. É com você. Eu acho que não precisa, sinceramente. Eu acho que não precisa, a gente já falou bastante. Tá bom. Então, pessoal, quem quiser conhecer o perfil da Emanuela, sigam ela, beleza? Como ela falou, ela fechou o Telegram, não foi? Tá só no Sim. Spotify agora. Uhum. Beleza. Então é isso. Assistam as resenhas lá que ela faz. E um abraço para todo mundo. Valeu!